Bom dia, gente. Professor Bueno passando aqui para falar um pouquinho com você hoje sobre geometria analítica. Vamos lembrar aqui alguns conceitos dessa nossa geometria analítica. O primeiro conceito que você precisa saber é essa história do chamado coeficiente angular. Lembrando que se você não for usar em geometria analítica, vai usar isso na função do primeiro grau, a nossa função afim. Coeficiente angular, que é o nosso μ, que é a tangente da inclinação da reta. E quando a gente fala que é a tangente da inclinação, eu posso aplicar o conceito de tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Ou seja, gente, ΔY por ΔX. Mas o que é o ΔY, Bueno? ΔY é aqui o y final menos o inicial. E o nosso ΔX é o x final menos o inicial. Quando você pega esse ΔX que está dividindo e passa multiplicando, você vai ter aqui exatamente a nossa equação fundamental. Então a equação fundamental, ela vai ser o que mesmo? Ela vai ser o nosso coeficiente angular escrito de uma forma diferente, num arranjo diferente. E aí, observe que para guardar essa nossa equação, a gente pode usar aquela ideia de que Io mi xixô, equação fundamental da reta. E você vai ter aqui a grande vantagem de, a partir dela, isolando o nosso y, cair na chamada equação reduzida da reta, que é o nosso mx mais q. Poderia também ser mx mais n, ou até mesmo, como a maioria dos autores preferem, lá na álgebra, ax mais b. Tudo isso estamos falando da mesma equação da reta, da mesma função do primeiro grau. A vantagem de você ter uma equação na forma reduzida é a seguinte: na frente do x, o m ou a, ele é sempre o nosso coeficiente angular. E esse camarada aqui, sozinho, ele é o coeficiente linear. Qual a importância do coeficiente linear na sua reta? É onde a reta corta o eixo y. Então, toda reta, estando aqui na forma reduzida, o cara sozinho é sempre onde vai cortar o eixo y. Se você passa tudo para o mesmo lado, você tem a chamada equação geral da reta. Gente, quando eu estou falando das retas, principalmente pensando em geometria analítica, existe uma outra ideia importante: posições relativas entre duas retas. E aí, quando você for falar em retas paralelas, tem que lembrar, se as retas são paralelas, o que acontece? Elas têm a mesma inclinação, consequentemente, os mesmos coeficientes angulares. Mas, se os coeficientes forem distintos, o que acontece? Estamos diante das retas concorrentes, as retas que se cruzam, que têm um ponto em comum. Para achar esse ponto, bastaria montar um sisteminha com as equações das retas e resolver esse sistema. E ainda, nesse nosso rápido resumo, vale a lembrança de que existem as chamadas retas perpendiculares. Retas que, quando se cruzam, formam 90 graus. E a condição para que sejam perpendiculares é a seguinte: o produto de seus coeficientes será sempre igual a -1. Por isso, esse nosso resumo espero que tenha te ajudado. Não deixe de praticar. Um abraço e até nosso próximo encontro.